Garcia Pereira, o senhor esteve, já o disse, juntou-se aos indignados. O que é o indigna realmente? O senhor também é um especialista em direito de trabalho. Esta questão de mexer nos horários de trabalho é o necessário empobrecimento das pessoas e do país. O que o indigna de facto? O brutal empobrecimento, a característica de classe óbvia destas medidas, porque todas estas medidas só oneram uma categoria de cidadãos, que são aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho. Nos interesses do capital ninguém toca. Veja o que se está a passar. Há outro caminho, é isso? Veja, claro que há outro caminho, claro que há outro caminho. Em meu entender, não há caminho real para o país que passe pela aceitação do pagamento da dívida. O povo português não devia aceitar pagar uma dívida que não foi ele que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Mas, para além disso, não deixa de ser importante denunciar, por exemplo, o facto de a banca ter acumulado lucros fabulosos ao longo destes anos, à custa de um jogo possibilitado, aliás, pela lógica da União Europeia, que é de ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu, que não pode emprestar diretamente aos Estados, a 1%, 1,5%, 2%. E depois, esses bancos, os bancos privados portugueses, emprestarem aos seus clientes, a começar pelo cliente-Estado e os particulares e as empresas, a taxas de juros 3, 4, 5 vezes superiores. Ora, acumularam, mesmo já em época de crise mais ou menos aguda, centenas de milhões de euros por trimestre, e o que fizeram foi, em vez de terem investido essas centenas de milhões de euros de lucros obtidos desta forma na sua recapitalização, os distribuíram pelos acionistas, descapitalizando-os por completo, e agora querem que o povo português, ao povo português, que tem neste momento 2 milhões de cidadãos vivendo abaixo do limiar mínimo de pobreza e qualquer coisa como 2,5 milhões, que só não estão nesse estádio porque recebem alguma prestação social, como um subsídio de desemprego, ou um subsídio de doença, ou um rendimento social de inserção, isto é, as medidas sociais que precisamente o Governo quer cortar, ou seja, estamos à beira de termos metade da população portuguesa abaixo do limiar de pobreza. Isto é um problema de destino? Estamos destinados a este empobrecimento? Não, de forma nenhuma. O que está aqui é uma questão política. E a questão política consistiu exatamente na visão, no erro estratégico que se cometeu relativamente à nossa integração na União Europeia, na altura quando alguns, entre os quais eu, dissemos que, da forma como estava a ser traçada a integração europeia, não era Portugal que ia entrar na CEE, mas era a CEE que ia entrar em Portugal, fomos acusados de isolacionistas, de defendermos o isolamento do país, de não estarmos a ver bem a realidade. Hoje é óbvio que foi exatamente isso que se passou. E, portanto, é preciso romper, é preciso uma atitude de ruptura de este governo, que não para de adotar medidas terroristas contra os trabalhadores portugueses, deve ser derrubado. E, portanto, essa é a primeira e principal tarefa dos trabalhadores.